Olá, queridos, olá, queridas. Vamos dar então início aqui à nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre anatomia, conceitos gerais de anatomia. Vamos explorar aí um pouquinho a respeito desses conceitos. Vamos olhar aí a anatomia de uma forma topográfica, né? Uma análise topográfica da anatomia. Mas primeiro vamos falar a respeito, né, dar uma pequena introdução a respeito da anatomia. E vamos seguir aí juntos. Deixa eu só ajeitar aqui. Ok. Então tá, um breve histórico da anatomia, gente. Alguns de vocês já tiveram essa aula. Nós vamos, assim que retomarmos as aulas, vamos aprofundar esses conceitos para quem ainda não teve, mas vamos dar apenas uma pincelada de leve, uma visão bem panorâmica desse histórico da anatomia. Então acredita-se que as primeiras dissecações em seres humanos elas aconteceram no século II a.C., por intermédio de Herófilo e Erasistrato em Alexandria. O Herófilo é esse de cima aí, e o Erasistrato é o de baixo, em que a minha cara está tapando a cara do Erasistrato. Tá? Esses dois pioneiros na arte da dissecação, eles fizeram algo que contrariava, de certa forma, a crença da sacralidade do corpo que havia muito forte naquela época. E isso era em todas as culturas. O corpo humano ele era considerado sagrado, então profanar o corpo humano era uma coisa terrível, não podia se fazer. Mas em Alexandria, que era o centro intelectual do mundo, eles estavam bem avançados, então, nesses quesitos e já fazendo dissecações em seres humanos para entender melhor os conceitos de anatomia. Posteriormente, a área vai ficar estagnada por conta dessa crença da sacralidade do corpo e vai impedir o avanço desse tipo de pesquisa. O grande nome na Idade Média da anatomia, Galeno, todas as autópsias dele, a maior parte das autópsias dele eram feitas em porcos e macacos, exatamente porque havia esse conceito de que o ser humano era sagrado, o corpo era sagrado e seria um sacrilégio você profanar o corpo para estudar anatomia. As coisas vão começar a mudar, durante o período do Renascimento. Então ali as coisas vão mudar, novamente vão se voltar para o estudo do corpo humano de uma forma sistemática, vão meio que abandonar essa ideia de que é um sacrilégio, sacrílico você profanar o corpo. A Igreja Católica vai se manter ferrenhamente contrária a esse posicionamento, mas daí eles vão dar um jeitinho político, eles vão dar aquele jeitinho e vão começar a fazer o quê? Vão fazer então dissecações indigentes, que daí isso é para o bem da humanidade. Você ir ali dissecar um corpo de um indigente ou de um criminoso que foi condenado à morte por um crime hediondo, isso é para o bem da humanidade. Já as outras pessoas, que eram pessoas comuns, que viviam a fé religiosa comum, elas não passavam por isso. Eram enterradas sem se fazer nenhum tipo de autópsia, sem se estudar o corpo. O corpo, então, era estudado em indigentes e criminosos que iam, lamentavelmente, infelizmente, para a forca. Então, aí está Leonardo da Vinci e Andrea Vesalius. Eles vão ser os nomes das obras que vão se destacar relacionadas à anatomia humana. Esse aí é o Leonardo da Vinci, e embaixo o Andreas Vesalius. O Leonardo da Vinci vai se destacar na anatomia por seus espetaculares desenhos. Ele vai desenhar desenhos fantásticos do corpo humano, os quais, muitos deles, ele levou 15 anos para realizar aquele desenho. Ele fez vários estudos, participando inclusive de dissecações, ou seja, ele foi a fundo mesmo para desenhar o corpo humano. O Andreas Vesalius
vai escrever uma obra magna de anatomia, de Fabrica Corporis, que é a fábrica do corpo humano, onde ele vai desenhar com nuances e detalhes ali várias peças anatômicas do corpo humano, e a partir daí, desse momento, a anatomia volta a ser algo interessante, volta a ser algo que está dentro da cultura médica, volta a ter destaque dentro da cultura médica. Então aí nós temos os desenhos do Leonardo da Vinci, reparem que são desenhos muito bem elaborados, muito bem feitos. Os do Andreas Vesalius, eu vou mostrar para vocês agora, eles já são desenhos um pouco mais voltados para o lado artístico. O Leonardo da Vinci, ele desenha de forma artística, obviamente, mas ele desenha tentando representar muito bem a realidade do que ele está vendo. E aqui nós temos os desenhos do Andreas Vesalius, ó, é mais teatral, podemos dizer assim, os desenhos dele ali, um enforcado, um homem caminhando, uma postura bem teatral, o homem assegurando sua própria pele. Então, o Andreas Vesalius, ele tem essa pegada mais artística, mais sensível, não tão científica como os desenhos que o Leonardo da Vinci vai desenhar. Então, seguindo em diante, né? Uma introdução. Anatomia vem da junção de duas palavras gregas, ana e tomnen. Ana significa partes, tomnen, cortar. Então, anatomia nada mais é do que você cortar em partes, você desmembrar o corpo humano em várias partes, e a partir dessas partes você estuda. Você estuda parte por parte para tentar entender um pouquinho melhor da construção corpórea e de como o corpo humano é construído e formado. Existem várias abordagens no ensino de anatomia, vamos agora falar um pouquinho de questões mais básicas, mas as abordagens principais são a anatomia sistêmica, que é o estudo dos sistemas, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema locomotor, o estudo dos sistemas em si. Essa é uma das abordagens do ensino da anatomia. Outra abordagem é a anatomia de superfície, que também é chamada de anatomia em vivo, onde você analisa a pessoa, a superfície, as nuances que tem no corpo humano sem você necessitar de um procedimento invasivo. Então, a musculatura que você consegue observar, as veias que você consegue observar, os órgãos que você consegue observar simplesmente apalpando o corpo. Então, isso seria a anatomia de superfície. Temos também a anatomia radiológica, que é um ramo muito utilizado em anatomia forense, a anatomia radiológica, que usa de ferramentas para conseguir imagens, um raio-x, uma ressonância magnética, para conseguir imagens mais detalhadas do corpo humano. Isso é muito utilizado também em anatomia forense. A anatomia comparada, por isso aí a foto do cachorrinho aí, que é aquele ramo da anatomia que vai comparar a anatomia humana com outras anatomias. Então essas são algumas das abordagens que nós temos aí no ensino de anatomia. Nós vamos fazer um estudo topográfico da anatomia nessa aula. O que é a anatomia topográfica? É uma anatomia que estuda determinada região do corpo humano, fazendo um mapeamento dessa região. Então você vai estudar lá cabeça e cervical. Então você vai estudar a cabeça e o pescoço e vai fazer um mapeamento da cabeça e do pescoço, vai estudar isso de uma forma topográfica, onde você vai ver as coisas principais que existem na cabeça e no pescoço. Ossos, musculatura, nervos, vasos sanguíneos. Tá? Nós vamos, então, analisar alguns conceitos básicos referentes ao ensino de anatomia, ao estudo de anatomia.
nesse módulo topográfico. E nós vamos nos focar na região cervical e no tórax. Nós não vamos entrar mais a fundo em vasos, sistema linfático, porque quando voltarmos às aulas presenciais, vamos entrar então mais a fundo nisso. Vamos estar aí fazendo uma visita ao laboratório e vai ficar mais didático do que por meio online. Então, essa aula online nós vamos pegar a musculatura e os ossos e vamos estudar isso, musculatura e ossos, e os órgãos que estão enquadrados aí. Ok? Antes de entrarmos na anatomia topográfica, nós temos que falar um pouquinho dos limites do corpo e planos de delimitação. Então, você vê aí uma imagem, você está vendo aí uma imagem acima da minha cabeça aqui, do corpo humano, em modelo anatômico, que é nessa posição, com as palmas das mãos para frente, corpo ereto, visão para o horizonte, e assim que se estuda anatomia. Em pé, ou decúbito dorsal, cadáver fixado, parado ali, membros ao longo do corpo, palmas da mão para frente, calcanhares unidos, cabeça horizontal, olhando para o horizonte. E a partir daí, a gente começa a fazer as delimitações dos planos do corpo. Aqui a mesma imagem. E o que nós temos aqui então? Essa parte da frente do corpo, ela é chamada de ventral ou anterior. Ventral ou anterior. A parte de trás, chamada de dorsal ou posterior. Só que é muito importante a gente saber, ter uma noção a respeito desses nomes, dessas nomenclaturas, porque isso aqui é o que é utilizado na forma técnica quando se estuda anatomia. Então, a parte da frente é ventral ou anterior e a parte de trás dorsal ou posterior. Ventral de ventre, dorsal de dorso. Então, fica bem fácil de lembrar na memória e de fixar quando você faz essa analogia. Ventral de ventre, dorsal de dorso. Lá em cima, então, cranial ou superior. E aqui embaixo, inferior ou podálico. E nas laterais, chamamos de lateral esquerdo e lateral direito do corpo. Ok? Esses três planos aqui são os planos de inscrição, ou seja, o que une o corpo. Nós temos aquele azulzinho lá, que é o longitudinal ou crânio caudal, que liga o corpo dos pés à cabeça, ou da cabeça aos pés, longitudinal. O C é antero-posterior, dorso ventral ou sagital. E o B é o látero-lateral. Então, esses três planos de inscrição são os que unem o corpo. O A, azulzinho, longitudinal ou crânio caudal. O laranjinha, látero-lateral. E o branquinho ali, antero-posterior, dorso ventral ou sagital. São os planos de inscrição, de união do corpo humano. As descrições anatômicas, tanto do corpo humano quanto dos órgãos, então elas são baseadas em três principais planos de secção, ou seja, de que separa, que passam através do corpo na posição anatômica. São esses três aqui. Ó. O plano sagital são todos os planos verticais com orientação paralela à sutura sagital do crânio ou da orelha. Essa frase aqui já meio que assusta alguns. São todos os planos verticais com orientação paralela à sutura sagital do crânio ou da orelha.
Plano sagital mediano divide o corpo em duas metades iguais, direita e esquerda. Agora com a imagem fica mais fácil de entender. Imaginem que uma lâmina transpasse o corpo humano. No meio, bem no meio, bem aqui, ó, nessa região aqui. Dividindo ele em lado esquerdo e lado direito. Essa lâmina que corta ele ao meio chama-se plano sagital. Então ela pode ser uma lâmina cortando ao meio, chamada de plano sagital. A outra lâmina que vai cortar o corpo humano, a gente chama de plano frontal, que são os planos verticais com trajeto paralelo à sutura coronal do crânio ou da testa. Nós vamos ver um pouco mais na frente essas suturas. O plano coronal divide o corpo em duas metades diferentes, anterior e posterior. Então, a outra lâmina que corta nessa posição. Assim, ó, vem aqui e corta nessa posição, dividindo o plano em duas metades, anterior ou posterior, ou ventral e dorsal. Esse é o plano frontal, é o corte frontal. O corte transversal, então, são todos os planos que cortam o corpo horizontalmente. Divide o corpo em duas metades diferentes, uma superior e uma inferior. Então, aí está os cortes transversal, dividindo o corpo em uma metade superior e uma metade inferior. Então, só para recapitular, nós temos esse plano aqui, que é o sagital, que vai cortar assim. Temos o frontal, que corta na linha paralela à sutura coronal do crânio. E temos o transversal, que então vai transpassar o meio, vai dividir o corpo em duas metades diferentes, superior e inferior, que é esse aí. Ok? Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre os princípios de construção corpórea. Nós temos alguns princípios de construção corpórea que constroem o corpo humano, que isso se dá já lá no embrião, quando o embrião está se formando, já se tem essas ideias, essa construção corpórea. Um deles é o metameria, que é a superposição no sentido longitudinal, no plano mediano. A antimeria, que é a simetria bilateral do corpo. Então eu tenho sempre um lado esquerdo e um lado direito para tudo. A paquimeria, que vai dividir o corpo em duas cavidades. A cavidade ventral, onde está a maior parte dos órgãos do nosso corpo. E a cavidade dorsal, que é a parte de trás e é onde está também o cérebro. E a estratigrafia, que são as várias camadas que formam o corpo humano. São várias camadas que formam o corpo humano. Metameria é essa divisão, chamada de dermatômeros, que são essas linhas aí que vão formar o corpo humano, vai dividir ao meio o corpo humano, sempre parte superior e inferior. Antimeria, bilateralidade, vai dividir em direito, esquerdo e direito. E a paquimeria vai dividir em dois tubos. Nós temos ali o paquímero ventral ou visceral, onde está a maior parte dos órgãos, vocês podem ver ali. Acho que aqui aparece bem, ó. Paquímero ventral ou visceral. E aqui está, então, o paquímero dorsal ou neural. Cérebro, coluna vertebral. São esses. Isso é a paquimeria. E a estratigrafia são as várias camadas que formam o corpo humano. Nós temos aqui uma camada de pele, a tela subcutânea, os vasos, que estão em diferentes camadas do corpo humano, a fáscia muscular, que é o que protege o músculo, os músculos e o osso.
Então isso é o corpo humano. Ele tem uma estratigrafia, tem várias camadas que o formam. Região cervical. Então vamos falar um pouquinho da região cervical. Como é que funciona essa região? A região cervical, então, ela vai contemplar cabeça e pescoço e vai dividir-se em posterior e anterior. Vamos agora dar uma olhada nos principais ossos, então, que nós encontramos na cabeça. Na apostila que vocês vão receber, os que não receberem, tem todas essas imagens. Os que já têm, já conhecem, já sabem. Então, nós temos aqui o osso frontal, que é esse azul aqui. O parietal, que é o verde, está pintado de verde. Temos o temporal, que está pintado de vermelho aqui. O zigomático, que é esse laranja. A maxila, que é esse verde aqui. Esse verde mais claro, em torno do nariz. O vômer é esse osso que fica dentro do nariz. E a mandíbula, que é esse cinza aqui. Então esses são os principais ossos que nós temos no crânio. São os ossos principais. Aqueles que vale a pena você decorar. Vale a pena você decorar, vale a pena você realmente assimilar ele. Nosso esqueleto lá do laboratório, dá para ver bem. Nós estamos aí com um projeto de pintar aquele esqueleto lá nessas cores aqui para ficar mais fácil e mais didático o estudo. Seguindo aqui, os mesmos ossos, uma visão diferente. Temos aqui esfenoide, temporal. Temos aqui o zigomático, o osso nasal, o frontal, que é esse azulzinho, o parietal, esse verde, e aqui atrás tem um osso chamado occipital. Occipital. E essas suturas aqui que vocês estão vendo, ó, que a gente chama de sutura, essa aqui é a sutura coronal. Quando o bebezinho ele nasce, esses ossos eles não estão unidos, eles não formam uma caixa craniana toda fechadinha. É aberta. É aberta e essas aberturas a gente chama de moleiras. Popularmente chamamos de moleiras. É uma partezinha frágil onde você não pode bater ali, tem que cuidar em bebezinhos recém-nascidos. E com o passar dos anos, a partir do terceiro ano já está tudo fechadinho. Com o passar dos anos, esses ossos eles vão crescendo e vão suturando, vão costurando um no outro e formam esses riscos aqui, ó, que fica bem visível em qualquer crânio, que era onde haviam as moleiras, e as moleiras se fecharam, a moleira temporal aqui, e o crânio ficou então uma caixa craniana fechada. Não tem, gente, como o bebê nascer com... A cabeça do bebê é muito grande. Então, para o bebê nascer, para a mãe poder parir a criança, a natureza criou esse meio, esse mecanismo que é os ossos separados, e daí eles podem, inclusive, se sobrepor um ao outro. Daí acontece aquele fenômeno que acontece com muitos pais, aconteceu comigo também, que a criança nasce com aquela cabecinha de bala, assim, sabe? Uma cabecinha pontuda, nasce com a cabeça meia torta, eles nascem feinhos.
e a gente fica assim assustado, pensando que a cabeça das crianças vai ficar daquele jeito para sempre. Mas não, gente. Depois volta tudo ao normal. É só no momento do parto mesmo que esse tipo de coisa ocorre. Porque esses ossos eles estão separados, eles estão ali flutuando para poder se moldar ali a região da vagina e ser expelido, sair. Senão não teria como. Imagina só para as mães, ia ser muito terrível. Então eles já são cabeçudinhos, daí imagina um cabeçudinho com uma cabeça rígida já toda formada, ia ser complicado. Então a natureza criou esse modelo, esse método aí, e depois com o tempo eles vão crescendo e o crânio vai se desenvolvendo. Uma coisa que vocês podem notar é que a cabeça das crianças sempre são maiores do que a criança. A cabeça dela a criança tem uma cabeça desproporcional ao resto do corpo, né? Porque a cabeça, nós somos seres que temos uma cabeça grande, que temos um cérebro grande. Seguindo aqui então, próximo slide, que então dá para ver bem as suturas. Temos ali o osso frontal, que é aquele azul, o osso parietal, que é o verdinho, e aqui nós temos o osso occipital. E aqui nós temos a sutura coronal, sutura sagital, ó, bem no meio. Essa sutura aqui, que é a lambdoidea. E essas são as suturas que nós temos. Ok? Visualizem isso aí. Deem um pause se quiser para copiar. É extremamente importante. Então, entendemos que tem essas suturas no crânio. Parte de dentro do crânio, então, podemos ver novamente aqui o osso frontal, crista frontal. Temos aqui sulco do seio sagital, sutura coronal, a sutura sagital e a sutura lambdoide e o osso occipital. E aqui nós temos as favéolas granulares, onde vai ficar uma das camadas que protegem o cérebro, chamada de aracnoide, vai ficar ligada ali. Sulco dos ramos dos vasos meníngeos, ó. No osso aparece bem o sulco, da onde passam os vasos que fazem toda a irrigação do cérebro. Eles ficam bem evidentes. Vértebras cervicais. Vamos falar um pouquinho das principais vértebras cervicais. Atlas e Axis. Aqui nós temos então o Atlas, uma vista superior do Atlas. Atlas vem da mitologia, ele era o deus que carregava nas costas o mundo. E por isso que os primeiros anatomistas colocaram o nome desse osso de Atlas, porque ele suporta e ele carrega sobre si a nossa cabeça, que é extremamente grande e que podemos considerar também que é um mundo de ideias que está ali sendo carregado pelo Atlas. Então aqui a vista superior desse osso. Vocês podem ver, quando as aulas recomeçarem, nós vamos ter uma aula falando sobre isso. Alguns já tivemos depois uma aula de osteologia, onde voltamos a esse assunto de uma forma mais profunda. Mas só para recordar mesmo, os forames transverso, o processo transverso aqui, fóvea do dente, né, onde vai esse dentezinho aqui, vai articular com o áxis,
para fazer com esse movimento do pescoço. Então aqui está o áxis, que articula então com o atlas, na fóvea do dente aqui do áxis, para movimentar o pescoço. Tá? E aqui então nós temos a C3, uma vista da C3, os processos espinhosos bífidos da C3, que as outras não têm. C4. E a sétima vértebra, cervical. A proeminente, aquela que, quando você dobra o pescoço aqui, você consegue sentir a ponta dela aqui. Ela tem esse ossinho aqui, que a gente chama de proeminente, que ele se desloca um pouco para fora. Só um minutinho, pessoal, para eu dar uma corrigida aqui. Não solucionar um problema. Ok. Tá. Vamos seguir então. Então aqui temos uma vista anterior, das vértebras do pescoço. Aqui está o atlas, o áxis, o dente do áxis ali, ó, encaixado no atlas para movimentar, para possibilitar a movimentação da cabeça. E nós temos então a C2, aqui o áxis é chamado C2, temos a C3, C4, C5, C6 e a C7. Isso aqui forma a região cervical. Entre cada uma dessas vértebrazinhas, nós temos um anelzinho fibroso, que aparece aqui, ó, onde eu estou botando a seta. Ó, um anel fibroso, que amortece, não permitindo que uma vértebra encoste na outra, e amortece toda essa região. E assim vai até o fim da coluna vertebral. Algumas vezes, esse anel ele se desgasta com o tempo, com o peso, com a forma como você se movimenta, com a idade, e pode ocasionar dele extravasar um pouco para fora, pressionando um nervo que passa por aqui ou por aqui, ocasionando o que é chamado assim de hérnia de disco, aquela dor insuportável, hérnia de disco. Os músculos do pescoço, vou pegar aqui os dois músculos mais famosos, há uma variedade de músculos. Esse aqui, esternocleidomastóideo, e os escalenos. Além desses músculos, nós temos o trígono anterior e o trígono posterior. Entre eles passa então o esternocleidomastóideo. Essa musculatura, além de proteger a região, ela auxilia em toda a movimentação que nós fazemos com a cabeça. Toda a movimentação é facilitada por essa musculatura. Vamos falar um pouquinho da faringe, para poder ir descendo e chegar então à região torácica. Aqui nós temos cavidade nasal, os meatos nasais aqui, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Essa região aqui é a faringe. Ela vai integrar tanto o sistema respiratório,
como vocês podem ver aqui, conduzindo o ar para a laringe, como digestório. Você pode ver aqui, ó, comida. Os alimentos vão passar para o esôfago, então. Então, ela é a porção da anatomia, a faringe, que vai fazer parte do fundo da boca e do nariz, e vai até a laringe e ao esôfago. Canal comum ao aparelho digestivo e ao aparelho respiratório. De modo geral, entre os mamíferos, a faringe é o ponto de encontro entre esses dois aparelhos. E na faringe ocorre, então, o fenômeno da deglutição. Ao entrar na faringe, o próprio peso do alimento e a musculatura do pescoço, que é chamada de ióide, vai movimentar a epiglote para baixo, tapando a entrada traqueia, e o alimento vai descer para o esôfago. Então, toda a musculatura que está presente ali naquela região vai fazer o processo de deglutição. Aqui está uma imagem da faringe. Uma outra imagem. Aqui a faringe, as cordas vocais, a laringe, nasofaringe, orofaringe aqui, epiglote, laringe, o esôfago e a traqueia. A laringe, então, é um órgão do sistema respiratório, vai ser situado no plano mediano e anterior ao pescoço, que além de via aerífica, é o órgão de produção do som, porque ali possui as cordas vocais, ali estão as cordas vocais. Esse órgão vai se estender da faringe à traqueia e é composto por cartilagens revestidas por uma membrana mucosa que fica dobrada, formando as pregas vocais. E a laringe, então, funciona como uma válvula protetora que vai impedir a passagem do ar durante a deglutição, quando você está engolindo, e ao mesmo tempo impossibilita a entrada de substâncias e partículas de alimentos na via respiratória. Outra funcionalidade, então, é a produção do som, ou seja, a voz. Por essa razão é chamada de caixa de voz. A laringe ela vai possuir, gente, um esqueleto cartilaginoso, no qual a maior cartilagem é a tireoide, que tem duas lâminas unidas em forma de V, e essas formam uma saliência particularmente visualizada em indivíduos adultos do sexo masculino, que a gente conhece como pomo de Adão, aquela ossinho que tem aqui. Outra cartilagem localizada abaixo da cartilagem tireoide é a cartilagem cricoide, que é ímpar e vai formar então um anel, uma espécie de anel, parecido com um sinete. Então aqui está a imagem dessa cartilagem, como é que ela funciona. Epiglótica, o ocioide, membrana tiroióidea, a lâmina da cartilagem tireoide, ó, o ligramento cricotireoide, e aqui a cartilagem cricoide, ligada à cartilagem tireoide. E aqui começa então a traqueia. Aqui uma imagem da cartilagem cricoide, separada da cartilagem tireoide. E aqui nós podemos ver vários processos aqui. Face articular, a lâmina e o arco, como é chamado. Então aí também estão as cordas vocais. Chegamos então, descendo essa região, chegamos na caixa torácica. Quais são as funções do tórax? Ele tem a função de auxiliar na respiração, ele participa do processo da respiração, e a proteção desses órgãos vitais que ali estão, pulmões e coração. Aqui uma imagenzinha dos pulmões.
Alguns alunos já tiveram essa aula, quem não teve ainda vai ter essa aula. Nós vamos ter uma aula bem aprofundada dessa região, vamos dissecar tudo. Mais uma vez lembrando que esse aulão é mais ou menos uma visão panorâmica, estamos passando por cima e olhando as coisas que vamos ver lá na frente de uma forma mais substancial, com maior cuidado, em um estudo mais dedicado. Então, o pulmão, ele é formado por dois sacos, a gente poderia chamar assim, que vai formar o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito ele tem 3 lóbulos, o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Já o pulmão esquerdo vai ter apenas 2, o lobo superior e o lobo inferior. Aqui nós temos uma porção do pulmão chamada de língula, que é nada mais nada menos do que o lóbulo médio, que acabou não se desenvolvendo, porque bem aqui nessa região ó, fica o coração. Então ele não pôde se desenvolver e ficou aqui essa porção que a gente chama de língula, que dá uma ideia do desenvolvimento biológico natural, de que isso, caso não houvesse um coração, ou o coração fosse menor, ele poderia ter se desenvolvido. Existe uma condição genética chamada citose inverso, onde o coração ele fica para esse lado. Então, esse pulmão aqui, o esquerdo, acaba tendo 3 lóbulos e o direito apenas 2. O coração, então, temos aqui a aorta, o sangue entra aqui, veio a cava superior e a artéria pulmonar, o sangue é oxigenado e mandado para os pulmões. O átrio esquerdo, ventríloco esquerdo, átrio direito, ventríloco direito. Nós vamos, numa próxima aula, estudar isso mais a fundo, visualizar bem como funciona cada uma dessas estruturas, mas ele funciona como uma bomba, onde um átrio se esvazia e o sangue passa para um ventrículo, e assim para o outro até a sua saída. O diafragma, gente. Essa aula já está bem longa, mas nós já estamos encerrando. Sei que aulas online, quando fica assim muito tempo, acaba sendo um pouco maçante, um pouco exaustivo. Eu prometo que eu vou melhorar um pouco esse processo. Para mim é novidade também. É difícil. Quando é novidade para todo mundo, é uma coisa difícil. A gente tem que ir com calma, né? Vendo ali os limites, para poder fazer uma coisa bacana e que seja bom para todo mundo. Então, é a minha segunda vez que eu gravo uma videoaula para a internet e estou ainda aprendendo o processo. Mas vamos então falar do diafragma, que é praticamente a última parte aqui para encerrarmos. Ele é o principal músculo da respiração, ele é responsável por separar as cavidades torácica e abdominal. O músculo diafragma é encontrado em todos os mamíferos e em algumas aves. Em humanos, o diafragma vai inserir-se anteriormente no externo e nas costelas, posteriormente na coluna. Então, ele é um músculo estriado esquelético, em formato de cúpula, caracterizado como o assoalho da cavidade torácica. Então, ele é o assoalho da cavidade torácica e o teto da cavidade abdominal. Qual é a função desse diafragma? A função dele está relacionada ao processo de respiração e estabilização da coluna vertebral. Ele vai auxiliar na expulsão da urina, fezes, vômitos. Ele é um músculo que tem todas essas funções, ele vai auxiliar em todas essas frentes. O movimento do diafragma vai contribuir também para espirros e tosses. E o soluço, gente, é o resultado do movimento involuntário do diafragma, quando o diafragma está
se movimentando de forma involuntária, você tem um processo aí que a gente chama de soluço. Uma receita para acabar com o soluço, que é o mais próximo assim de uma receita científica, seria você trancar a respiração por algum tempo. Daí você força o diafragma a parar aquele movimento involuntário que ele está executando. O diafragma então apresenta 3 aberturas que permitem a passagem de estruturas como vasos sanguíneos, nervos importantes e a estrutura como esôfago. Nós temos uma imagem. Ele é o principal músculo que atua no processo da respiração pulmonar. Durante a inspiração, o diafragma se contrai e desce. Com isso, reduz a pressão intratorácica e comprime as vísceras abdominais, quando você está inspirando. E esse movimento vai facilitar a entrada de ar nos pulmões. Durante a expiração, ocorre um movimento inverso. Ele vai subir e vai pressionar, vai exercer uma pressão intratorácica e vai expulsar, então, o ar dos pulmões. E aí está o diafragma. E aparece uma das aberturas dele, e é esse músculo aqui, que está nessa região. Mediastino, para encerrarmos a porção torácica. Na próxima aula nós vamos falar sobre a cavidade ventral. Vamos falar ali sobre os órgãos que estão no intestino, ali na cavidade ventral e na cavidade pélvica. E vamos falar também sobre os músculos dos braços ali. Vamos falar sobre o resto da anatomia de uma forma topográfica. Okay? O mediastino, então, é uma das 3 cavidades em que está dividida a cavidade torácica e é o espaço entre as regiões pleuropulmonares e se estende no sentido crânio-caudal, da abertura torácica superior ou anterior ao diafragma. O mediastino contém o coração, as partes torácicas dos grandes vasos e outras estruturas importantes. Por exemplo, as partes torácicas da traqueia, do esôfago, o timo, a parte do sistema nervoso autônomo e o sistema linfático. E aqui nós temos a imagem da onde está o mediastino. O mediastino é essa região aqui, então. Que nós temos mediastino superior e mediastino inferior. Mediastino anterior, mediastino posterior. E onde está o coração aqui é o mediastino médio. E aqui está o diafragma. Então, o mediastino é a região onde está alocado ali o coração. Essa região aqui. Bom, gente, nossa aula, então, fica por aqui. Aguardo vocês para uma próxima aula, onde nós vamos estar falando do restante da anatomia. E desejo tudo de bom, uma abençoada semana. Beijo no coração de vocês.